Vamos começar pelo Danilo, que vai contar para a gente de onde surgiu essa ideia maluca, que para o mundo inteiro é maluca, a pessoa que tem um emprego, morava em Londres, pegar uma bicicleta e sair andando pelo mundo 3 anos. Conta para a gente, Danilo. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença. Vamos lá. Como surgiu essa ideia maluca de viajar o mundo? A ideia de poder viajar o mundo surgiu quando eu morava em Londres, na Inglaterra, e eu tinha essa vontade, essa curiosidade de conhecer o mundo, de explorar o mundo, de aprender com o mundo. E eu descobri a bicicleta como instrumento para poder fazer isso, de poder explorar o mundo inteiro de bicicleta. E para poder saber se eu era capaz de fazer uma viagem no mundo inteiro de bicicleta, eu fiz uma viagem de teste, o Caminho de Santiago, isso em 2007. E eu já andava de bicicleta quando eu era nadador, fui atleta, então eu já andava de bicicleta na cidade, né? Isso em 92, 93, assim. Nem a bicicleta nem era cogitada como é hoje, né? Hoje a bicicleta é pauta. Na época nem era pauta. E eu já andava de bicicleta em Belo Horizonte, porque eu morava em Belo Horizonte. E continuei andando de bicicleta em Londres e descobri a bicicleta como ferramenta para poder viajar longas viagens no Caminho de Santiago. Então eu trabalhei de cleaner, que é faxineiro, em Londres, já era formado no Brasil, fui para lá e tinha essa ânsia de conhecer, né? E de Londres, eu saí de Londres e fiz em direção ao Caminho de Santiago de Compostela. Eu tinha 429 euros no bolso para fazer o Caminho de Santiago de Compostela. E a bicicleta, com equipamento, tudo montadinho, né? A bicicleta toda montadinha para poder viajar. Tanto com os equipamentos que eu fiz no Santiago, eu usei depois na volta ao mundo. E aí falei, vamos lá. E saí de Londres. Cheguei em Saint-Jean-Pied-Port e fui fazer o Caminho de Santiago. No Caminho de Santiago, eu vi que a viagem era tão barata, mas tão barata, que acho que dá para fazer mais, dá para esticar a viagem. Acho que eu vou até o Marrocos. Cheguei em Santiago, estiquei a viagem até o Marrocos. Cheguei no Marrocos, tinha 100 euros no bolso ainda. Então, assim, é uma viagem muito barata. Viajar de bicicleta é muito barata. E eu estava muito feliz fazendo aquilo. Eu falei, vou montar um projeto, vou fazer uma viagem no mundo inteiro. E voltei para Belo Horizonte, voltei para o Brasil. Fiquei 8 meses trabalhando em cima do projeto Homem Livre. E coincidiu a data de eu sair dia 2008, 8/8/8, às 8h08, e terminei o projeto dia 11/11/11, 11h11, no mesmo lugar que eu comecei, na Praça da Liberdade. Percorri 59 países e 50 mil quilômetros. Esse foi o projeto, assim, falando como um todo, né? Quer perguntar mais uma? Vou pedir agora a Gisele para falar um pouquinho, porque ela pegou tudo que ele anotou nessa viagem toda para escrever o livro. Isso já era previsto, né? Desde o início. Você escreveu o livro. Pelo Danilo, sim. Ele ficava, você vai escrever o livro. E ele sempre tinha assim, esse projeto que ia ter o filme e o livro, né? E aí ele vivia me mandando os diários de bordo. Assim, a gente... durante um bom período da viagem dele, a gente estava até separado. Eu mandava, né? Ela nunca leu, viu? Aí chegava no meu e-mail, anotações, aquele arquivo enorme, assim, porque ele anotava todos os dias durante 3 anos. E aí, só no último ano da viagem, quando o filme já estava acontecendo, né, a gente estava fazendo o filme, que eu comecei a ler esses diários e aí eu falei, que desafio, porque eu escrevo ficção, né? Eu tenho que escrever algo e ser extremamente fiel, e é o que eu falei nos outros eventos do Sempre um Papo, um trabalho muito, muito elaborado para ser invisível, né? Porque assim, o gostoso é o leitor sentir que é o Danilo mesmo que está contando aquela história. Então, eu peguei todos esses diários, fiz um diagrama, assim, e, por exemplo, no Irã, um país que me ocorre agora, tinha vários dias. Ele, hoje um árabe me recebeu, eu dormi na casa do Mohammed. Aí, no dia seguinte, hoje eu dormi na casa de um Mohammed.
Aí no terceiro dia, hoje eu dormi na casa de um senhor que se chamava Mohammed. Aí eu tinha que escolher dentre os Mohammeds qual que era o mais interessante para estar no livro, né? O livro ele é extremamente fiel, assim, eu não podia viajar nada, que o Danilo, não, isso não aconteceu. Mas ele assim, é uma seleção do que era mais literário, para não cansar o leitor, né? Para que um capítulo puxasse o outro e tivesse uma história também do personagem. Eu conhecia muito o Danilo, mas tive que encará-lo como personagem do livro e ver o diagrama dele, o conflito, né? Que se deflagrava no fim. E foi um trabalho que eu cresci muito, foi bem interessante. Quem já leu o livro aqui, levanta a mão, por favor. Então, muita gente já sabe o que perguntar. Eu queria que você comentasse. Eu acho impossível resumir uma viagem dessa. 3 anos, 3 meses, 3 dias, 59 países, mais de 50 mil quilômetros, várias religiões, culturas, níveis diferentes de sociedade, países pobres. Mas dá para você contar para a gente alguns momentos que foram assim marcantes de toda essa viagem? Então, assim, uma surpresa boa assim, que eu tive nos países muçulmanos, por exemplo. Nos países muçulmanos, as informações chegam para nós que é perigoso, tem terrorista, né? Então, tem que ter cuidado, né? E se vai com esse receio, né? Porque você não conhece. E cheguei lá, fui muito bem recebido, né? Tem regiões de conflito. Regiões, por exemplo, o Paquistão, que na época, quando eu fui, o Bin Laden estava escondido no Paquistão. No Iêmen, hoje o Iêmen é um país fechado, está em guerra civil, não entra mais estrangeiro. Então, eu fui muito bem recebido pelo povo islâmico, da cultura muçulmana. Eles têm da cultura dele de abrir a porta, de chamar você para ir para a casa dele, para você comer. Eles estão no Ramadã, eles não comem, mas eles dão comida para você. Então, assim, eu tive essa surpresa boa, né, desses países muçulmanos. Tanto tá no filme, né, esse encontro, narrando esse encontro com o Abdul, que é um árabe, em Oman. Depois que eu terminei a viagem, a gente foi com a equipe de cinema, a gente foi lá filmar o Abdul, ele entra no filme, para narrar esses encontros, né, que vai além da cultura, vai além do credo dele, do que ele acredita. A gente vira, meio que parece que a gente se conhece de outras vidas, né? De tão forte que é, para mim, estar cruzando um deserto e para um carro e pergunta, para onde você está indo? Você quer água? Você quer dinheiro? Você quer ir para minha casa? Então, isso para mim, naquele momento, é muito especial esses encontros, né? Essas trocas de encontro energia. Com pessoas mesmo. Isso, encontro com as pessoas. Essa que é a grande... Porque tem uns momentos também que você deixa muito claro o seu encontro com a natureza, essa comunhão também, né? Isso também foi muito importante na viagem. Depois fala um pouquinho também sobre isso. O encontro com a natureza, mas com você mesmo, assim, eu acho. De você estar fazendo uma coisa ali que é muito sacrificante, você pedalar 100 quilômetros por dia, durante 8, às vezes 10, 15 horas, é muito sacrificante. Mas você está muito feliz, você está irradiante de felicidade, né? Você tem um brilho no olho, você está feliz de estar ali, você está sem tomar banho, você está pedalando no meio do deserto, mas você está feliz, então você faz isso numa boa, assim. E você vai encontrar pessoas assim que falam assim, cara, que legal você está fazendo, você está precisando de ajuda, isso te dá mais energia, essa troca te dá muita energia na estrada. E é muito interessante essas conexões que a estrada vão te dando, assim, para a viagem fluir, para você cruzar o país, cruzar o mundo, né? É bem legal isso, essas experiências. Por exemplo, num país assim que tem toda a estrutura, vamos pôr Alemanha, Holanda, Dinamarca, eles já estão acostumados com gente viajando. Então, você passa, eles nem olham para você. Agora, você vai num país muito pobre, tipo Laos, Camboja, você chega, as pessoas pulam em cima da bicicleta, querem saber o que você está fazendo, as crianças correm atrás de você. Então, apesar de não ter ciclovia, não ter nada, mas tem as pessoas ali que estão assim, ficam ali, as crianças correndo, é muito legal esse contato. Que nos países ricos você não vai ter isso. Você vai ter outra coisa, vai ter ciclovia boa, você vai chegar de noite. Eu vou contar um caso para vocês entenderem.
Eu estava pedalando na Dinamarca com o meu pai. Quem lê o livro vai lembrar, é o caso do meu pai, da sacolinha plástica, todo mundo fala disso, quem leu. E aí, pedalando com meu pai, e a gente estava viajando no budget, barato, né? Tentando fazer o mais barato possível, acampar e tal. Eu falei, pai, vamos lá no bombeiro. Vamos no bombeiro, que quando eu estava fazendo os caminhos de Santiago em Portugal, eu ia no bombeiro, os bombeiros me recebiam super bem, vamos lá. Beleza, aí meu pai falou, vamos lá então. Aí fomos no bombeiro. Cheguei no bombeiro na Dinamarca, falei com ele assim, a gente pode acampar aí no seu gramado? A gente está precisando dormir. Aí ele falou, vocês querem dormir? Vai no hotel ali. Mas a gente quer dormir, a gente tem barraca e tal, a gente pode acampar. Vocês querem acampar? Aí no camp ali, ó. A gente falou, não, mas a gente está sem dinheiro, meu pneu furou. Ele falou, tá bom, vai, fica aí. Ficou conta a gosto, a gente ficou ali, acampado, né? Então, assim, como o país é tudo é certinho, a ciclovia é perfeita, tem um hotel, você quer acampar, você fica no campo, não tem essa troca, ela não é fluida, né? Só se você ficar conversando com a pessoa, tal, explicar, tá viajando, aí pode ser que comece a ficar fluida, mas a princípio não. Agora, você vai num país pobre, você chega, pergunta assim, como é que eu faço? É perigoso o cara não deixar você ir embora. Ele não deixa você ir embora. E dá a cama dele e fala, eu vou dormir no chão, você vai dormir na minha cama. Aconteceu várias vezes isso. O cara sair da cama dele e deixar eu dormir na cama e ele no chão. Então, essas nuances, essas trocas, elas ganham proporções muito grandes quando você está na estrada. Que às vezes por exemplo, a gente está aqui em São Paulo, eu vou para o Camboja. Eu chego com a percepção daqui, né? Eu não tenho essa ligação, só se você ficar lá, tal. Então a bicicleta ela te dá o tempo de você perceber essas nuances do ser humano, por que ele é assim, por que aquela sociedade é assim, né? Então o livro ele retrata bem isso, Seria diferente como passar de carro pelo país ou de ônibus? Diferente. De carro você está fechado ali, você tem horário, você tem a velocidade. De moto também. Eu brinco assim, que se for viajar de carro, você vai fazer um passeio. De moto, você vai fazer uma viagem. E se você for de bicicleta, você vai ter uma experiência de vida. Né? E mais forte que viajar de bicicleta é se você for a pé. Mas a pé você vai ter que levar uns 10 anos para dar uma volta ao mundo. Né? A pé... Então, foi um instrumento perfeito para poder fazer essa conexão com o mundo mesmo. E mostrar que o mundo é bom, é muito bom. As pessoas são boas. Né? Por mais que tenha conflitos, tenha regiões perigosas, que realmente você vai ser sequestrado, é perigoso, que eu tentava não passar em regiões de conflito. As pessoas são solidárias, elas procuram ajudar, né? É muito por aí. E foi muito por essa vibração que as coisas deram certo, né? Que tudo correu bem. Você dormiu em lugares muito inusitados, né, na viagem. Cemitérios, por exemplo, eram locais seguros, ninguém ia te amolar. Silêncio, banheiro também. Banheiro. Com meu pai. Meu pai... É que o pai, para quem não leu o livro, ele acompanhou ele em alguns trechos na Europa. da viagem. Esse eu fiz o filé mignon, assim. Só a Holanda, Dinamarca, e um pouquinho difícil ele já ir embora. Mas, por exemplo, ele dormiu no banheiro na Dinamarca, o banheiro era tão limpo que cheirava cheiro de novo, cheiro de shopping, assim, o banheiro. Aí eu falei, e frio, muito frio. E o banheiro tinha aquecedor. Eu falei, cara, não vou dormir em outra barraca, nem eu vou dormir nesse banheiro. E falei com meu pai, eu vou dormir no banheiro. Ele falou, não, você tá doido, dormir no banheiro? Nem, não vou dormir, não. Eu falei, tá bom, você dorme e monta a barraca e eu vou dormir no banheiro. Aí ele chegou no banheiro, olhou assim e tal, cabe mais um sleep aqui. E dormiu comigo, né? E no final ele estava dormindo lá e não queria ir embora do banheiro. Então, em cemitério também. Em cemitério a gente fala, você dormiu no cemitério, é perigoso. Não, no cemitério não tem perigo, porque as pessoas têm medo de ir no cemitério, então ninguém vai lá te incomodar. Então, assim, dormir em cemitério, casa abandonada, isso é normal. Para descobrir só viajando mesmo de bicicleta, né? Eu acho que a Gisele, ela passou muito essa emoção no livro, né? A fome que ele sente, a sede que ele sente, os momentos de emoção, o reencontro. Eu queria saber como é que foi fazer isso, transpor para a literatura, fazer um livro com essa viagem, e realmente aquilo que você falou, quase que como se você fosse o Danilo mesmo. Porque eu lendo, eu senti todas as aflições, as emoções que ele estava vivendo.
Eu também, eu quis escolher um país para eu pedalar, para eu sentir como era isso, né? Até falei com ele que eu pedalei escolhi a Nova Zelândia. Falei, não, do mundo, assim. Então, eu fui para viver também esse dia a dia, né? Você falou da natureza, eu lembro uma coisa que me marcou muito, porque eu cheguei de avião e fui pedalar, né? E me incomodava muito, tanto que é lento. Assim, a gente tinha pedalado já 3 dias, e como o meu ritmo era outro, que Danilo pedalava uns 100 quilômetros, né, Danilo, a média, por dia. E eu fui assim, pedalava 50, que é até muito. E eu lembro que eu falei, gente, 3 dias para fazer 150 quilômetros? Isso 1h30 de carro, eu já tinha chegado. No início me incomodava isso. E eu lembro, no primeiro dia, começou assim a escurecer, né? Não é que escureceu, o sol começou a cair, o Danilo, vamos parar. Ele falou, vamos parar. Aí ele viu um lugar, falou, é aqui. Eu falei, não, vamos continuar. Eu estava com energia, né, primeiro dia, animada. Ele, não, é hora de parar. E, assim, realmente era um lugar perfeito, assim. Tinha um lago, aí a gente montou a barraca na beira do lago, com banheiro. E isso me chamou muita atenção no livro, assim, para trazer para o livro essa coisa do tempo da natureza, né? O sol bate na barraca, você acorda, chove, você para. Aqui definitivamente a gente não tem isso. Chove, você se esconde. Quando você está na estrada, você vê a nuvem chegando, né? Então dá tempo de você interagir com a natureza, se preparar. Então eu ficava bem ligada nesses detalhes, porque Danilo não gosta de escrever detalhe, não. Ele escrevia assim, ó, pedalei 30 quilômetros, dormi na casa do Mohamed. Aí eu ficava, Danilo, mas o que aconteceu? Ele, eu dormi lá. Aí o que eu fazia muito era pegar as fotos, não sei se alguém já viu o site, que tem as fotos, né? Todo o país ele ia colocando, então eu pegava as fotos, assim, para passar também esses detalhes da cor daquele país. Eu sempre escolhi uma cena, não sei se quem lê o livro vai lembrar, por exemplo, na Áustria, ele falou que dormiu num galpão que podia, no dia seguinte, era um palheiro que podia acordar com uma máquina, assim. Aí eu pegava essa imagem e fazia ela nortear aquele capítulo. Camboja, por exemplo, ele dormiu na casa de uns meninos que estudavam a noite toda com a lamparina por causa do genocídio, né? Para quem não leu o livro, pode contar essa parte? Pode. O Camboja teve um genocídio, né? Muito, muito forte, assim. E Danilo dormiu na casa de uns meninos muito pobres que eles passavam a noite estudando com luz de lamparina, que nem energia elétrica tem. Uma pilha de livros, assim. Para recuperar esse tempo. A ânsia de aprender, né? Como o ensino, o conhecimento foi cortado naquele país. Todo mundo que usava óculos, que tinha um nível superior, eles mataram. Então, assim, matou toda a classe intelectual do país, do Popose. E aí, hoje, tem uma ânsia por aprender, crianças que não têm nada, dormem na cama de madeira e partem embaixo, galinha, e uma pilha de livros com lamparina, né? E você vê que o menino está querendo aprender, ele fica assim, você fala, ele fica te olhando, querendo absorver conhecimento pelo fato de isso ter sido negado pelo governo durante muito tempo. Então, isso ficou assim, bem assim, latente, né? E a Gisele fez esse com muita lado das maestria crianças, ele é muito importante no seu livro, porque era uma das primeiras coisas que você notava, né, ao chegar no lugar, como as crianças te recebiam. Eu acho que a criança é igual a qualquer lugar. Qualquer lugar ela é criança, né? Então ela te dá a verdade ali, assim, né? Isso é muito legal. Quando você chega num lugar e as crianças já estão contaminadas, assim, de jogar pedra em você, quando você jogar pedra em você, é porque o negócio está feio mesmo. O negócio está feio, porque se as crianças jogam pedra em você, é porque o negócio está feio. Tipo em regiões de conflito, como no Paquistão, ali, fronteira com o Afeganistão, vários campos de refugiados ali, as crianças jogando pedra, porque a coisa está contaminada de um nível muito, muito ruim, muito tipo a Síria hoje. A própria né? energia do lugar, a né? energia já está bem, o negócio está bem feio. Mas a criança é um espelho muito, muito positivo, assim, que eu me espelhava muito durante a viagem. Mas aí você estava concluindo o caso do Camboja. Não, é só isso. Aí eu escolhi uma imagem que seria mais forte para nortear aquele capítulo e para seguir uma história toda, né? Íntegra. Vamos passar para a plateia. Quem quer fazer pergunta aí para o Danilo e para a Gisele?
O Leandro está com o microfone. Ali atrás, ó. Pô, ninguém tem pergunta, ninguém está curioso, não? Boa noite. A curiosidade é enorme. Você sempre fazia questão de ter um orçamento você chama? mais apertado. Rodrigo. Rodrigo. Você sempre fazia questão de ter um orçamento o mais barato possível? Isso era uma obrigação, vamos dizer assim, da viagem? Não, definitivamente não. Se tivesse dinheiro para ficar no hotel, eu ficava no hotel. Isso é óbvio. Na verdade, o orçamento fechado é porque eu não tinha patrocínio, eu não tinha... Minha família era uma família rica, meu pai e minha mãe são aposentados. Então, eles davam um pouco que podiam dar e eu fui com esse pouco. Mas aí você já saiu com um projeto, vamos dizer assim, fechado, que ia durar 3 anos, vamos dizer assim. Isso, Eu saí com o projeto ia durar 3 anos. E eu tive um sonho no Nepal. Eu falei, vou terminar 11/11/11. Vou dar 3 anos, 3 meses, 3 dias. Porque inicialmente, quando eu saí, era 3 anos, 50 países. Essa era a meta a ser cumprida. Né? Mas você não chegou a mudar o roteiro, no caso? Ou você chegou a ter alguma mudança? Eu aumentei o roteiro. Ah, tá. Aumentei, porque era 50 para 59. Na verdade, eu fiz mais do que foi planejado. Né? Teve tipo a Síria, ele não conseguiu entrar, né? Síria, mas na Síria, a época estava normal, o país não tinha tido a revolução da Primavera Árabe, o país estava redondinho, eu tive problema de visto, sou burocratizado demais, tem que ir para não sei para onde, pegar não sei o quê. Eu falei, já tinha um plano B, ir para descer a Turquia e para Chipre. Eu vou para a Turquia ou para Chipre, pulo a Síria e o Líbano. E que o plano era passar pela Síria e pelo Líbano, então tive que pular. O plano era passar na Eritreia, que é o Sudão, Eritreia. Tive problema demorando muito. Quem leu o livro vê essa passagem que eu fiquei no Sudão, ali no albergue, um hostel assim, meio parecia prisão, assim, com banheiro compartilhado e tomei uma água suja, labarrenta. Fiquei com dor de barriga, foi tudo horrível, tudo ruim. E tive que pular o outro país que era Eritreia, por causa da questão do visto. Aí fui para o Iêmen. Então, assim, essas tinham um roteiro, mas ele era maleável de acordo com as situações, porque o mundo está sempre mudando. Por exemplo, hoje o Sudão é 2 países. Então, era um planejamento, mas não era uma obrigação. Né? O foco era esse, percorrer o mundo pelos continentes. Então, eu tentava ficar dentro das etapas do projeto. Tá, mas aí só um detalhe. Quando você teve que pular, por exemplo, por problema de visto, aí você fez, assim, meio de transporte, foi o quê, assim? Avião. Ah, tá. Nesse caso, avião, porque tinha um mar vermelho. Não tinha outro jeito de ir. Não, essa região é muito perigosa, muito. Ali a Somália, ali tem o mar vermelho, a Somália que ataca os navios que vão lá. Tem até o filme, o Capitão Philip, baseado no sequestro de um cargueiro. Então, ali é uma região muito perigosa. E a Eritreia é um país muito fechado. E foi até colônia italiana. Ele não é nem muçulmano, ele não é. Então, é muito complicado ali. E chegando na Eritreia, eu não sabia como que eu ia para o Iêmen, que eu ia ter que pegar um barco clandestino para atravessar. Então, acaba que foi o melhor, assim, né, ter pulado esse país. Talvez não sei. Não tem como eu falar aqui. Sei que tive que pular. Mas no Iêmen, quando eu fui lá, já tinha umas regiões já em conflito. Eu tive que pular também. Aí tive que pegar avião. Então, eu tinha uma reserva de dólar no bolso. Usava dólar para comprar passagem em dólar. Para esses casos, entendeu? Por exemplo, no Sudão não saca cartão de crédito. Não existe cartão de crédito internacional. Não funciona. Então, eu tinha $1, custava $300 a passagem. Comprava a passagem. Acabava meu dinheiro todo. E voava para o Iêmen, não tinha outra opção. Quem tem uma pergunta? Boa noite. Oi, boa noite. Meu nome é Otávio. Eu queria fazer, na verdade, 2 perguntas, um pouco em causa própria, que eu pedalo também, e também trabalho com vídeo. A primeira você como ciclista, você pedalava na estrada mesmo, dos carros? Sim, sempre na estrada. E na mão, indo junto com os carros. Claro, esse é o ideal. Aqui no Brasil o povo acha, vou andar na contramão porque eu vejo o carro, mas não é o ideal. Não, definitivamente não. Você tem que andar sempre na mão porque você é um veículo também, você tem que andar na mão do veículo da mão que você está indo. Tá, e qual que era a relação de você com os carros na medida dos países? Assim, você falou dos países ricos terem ciclovia e tal. Existia um respeito maior, eles davam mais distância ali
Ou você ocupava a pista inteira da pista da direita? Como é que era isso? Sim, se o país tinha ciclovia, as pessoas realmente respeitavam a bicicleta. E se você não andava na ciclovia, as pessoas brigavam com você. Ah, vai para a ciclovia, né? Acontecia muito na Alemanha, muitos alemães me xingavam que eu não ia na ciclovia, mas eu estava cruzando o país inteiro. A ciclovia tinha só na cidade. Aí eu ia na estrada, os caras, vai para a ciclovia, brigavam comigo, né? Mas eles sim respeitam. Na Holanda, eu não posso citar a Holanda, porque a Holanda também é demais, né? A Holanda é o top do top. Mas a Holanda tem uma rotatória, a rotatória é a preferência da bicicleta. A bicicleta vai, roda, o carro para, espera rodar e vai. Então, assim, é outra realidade mesmo. Quando eu estava na Inglaterra, eles estavam lá fazendo ativismo pela bicicleta também. Assim, quando eu fiz a pausa em 2009 da viagem, eu fui para a Inglaterra, eu estava na Itália, fiquei com a minha irmã lá, e ela estava participando dos ativismos lá em 2009. Eles queriam ficar igual a Holanda, porque eles não estavam satisfeitos. E lá já tem bastante ciclovia, já tem respeito. Então, assim, a luta nós estamos aqui em São Paulo, especificamente, a gente está começando. É o começo ainda. Agora, lá tem uma realidade, assim, a autovia, né? Tem a estrada secundária, tipo, tem a passeios. questão de infraestrutura, né? Infraestrutura. Tem a highway, que não entra nem a pé, nem de bicicleta, não entra nenhum tipo de modal, não sendo carro, caminhão, ônibus. E você não pode nem entrar. Se você entrar, a polícia te pega. Te pega assim, manda você sair. Todas as vezes que eu entrei, na Inglaterra, na Espanha, na Itália, Portugal, todas as vezes que eu entrei, os caras me pegavam. Cobra multa. Só na Inglaterra que foi engraçado, porque todas as vezes que me pegavam na highway, eles vinham por trás. Na Alemanha, na Inglaterra, eles estão tão assim que eles me pegavam pela frente. Eles estavam na frente me esperando. Então, tão foda, tão organizado que eles são lá, o negócio lá. Agora, na Holanda, você nem consegue entrar, porque a coisa é tão assim, tem placa para tudo, placa, estrada, aí passa a highway em cima, embaixo a ciclovia, o negócio é tão armado, é tão certinho que quem teve a oportunidade de conhecer a Holanda vai entender o que eu estou falando. É tão perfeito que nem tem como você entrar na highway, tão organizado que é. E a segunda pergunta, eu queria que você contasse um pouco a história desse filme. Né? Quando você foi, você levou câmera, você fez já algumas cenas além de foto, ou não, foi tudo feito depois por equipe? Conta um pouco assim também de onde surgiu, por favor. Eu tinha a ideia de fazer um filme, não tinha ideia. Eu não tinha dinheiro nem para viajar direito. Então, eu tinha ideia de fazer um filme, mas não sabia como. Eu fui com a microcâmera acoplada na bicicleta, e na época o YouTube estava começando, né, 2008, o YouTube ainda estava, você baixar um vídeo, ficava a noite inteira baixando, em 2008. E aí, eu levei a microcâmera e falei, vou fazer vídeos curtos, de 1 minuto. Vou fazer vídeo da estrada, fiz a maioria da estrada. Não situações, porque a câmera era meio ruim, ela ficava acoplada na bicicleta e fazia vídeo da estrada. E quando a gente saiu, né, em 2008, a Gisele é da área de cinema e já tinha feito vários curtas, tem vários amigos dessa área, e a gente chamou um amigo dela para filmar a partida, que entrou no filme, e ele filmou, em 2008, o Byron O'Neill, e fez esse começo. E depois, só microcâmera do mundo. Microcâmera e tirando foto. E eu comecei a aprender a tirar foto, porque eu não sabia tirar foto. E eu tinha uma câmera emprestada da minha irmã, que tinha um visor grande. Ela comprou porque tinha um visor grande. Tipo assim, conhecimento zero. E aí eu comecei a viajar, eu vi na necessidade que eu falei, cara, isso que eu estou vivendo é muito especial, eu preciso me preparar melhor, ter um equipamento melhor, ter uma câmera melhor, aprender a mexer com essa câmera. E fui autodidático, fui aprendendo, fui melhorando, fui tendo conhecimento, aprendendo a passar meu sentimento através da imagem, né, pela fotografia. E isso, microcâmera, todas as estradas, situações, chuva, tudo, e ligava. E aí a Gisele encontrou comigo, ela se tornou na Nova Zelândia, tudo, e na Nova Zelândia ela já tinha começado a fazer um projeto pela Rouanet, né, para fazer o filme. Eu fiz, a princípio era para ser um médio, alguma coisa assim. E aí eu fiz um projeto na Rouanet, e quando a gente foi, eu encontrei com o Danilo também nos Estados Unidos, no Natal, e aí a gente recebeu a notícia que tinha sido aprovado, e uma coisa impossível, a gente conseguiu o patrocinador. É impossível, captar na Rouanet é uma coisa assim... Captar é fácil, agora conseguiu o patrocínio, né? E assim, e ainda era Natal, a gente estava em outro país, Danilo deu 2 telefonemas e a gente conseguiu o patrocínio. Conseguimos o patrocínio. E aí,
Isso eu já estava no final da viagem já. Eu já estava nos Estados Unidos, já estava descendo a América para terminar em Belo Horizonte. E aí, no México, né? No México, a gente conseguiu fechar tudo, a equipe toda. Começamos a programar, a Gisele foi para o México, né? E a gente ficou lá no México e fechando as coisas do filme. Aí, quando eu estava na América Central, já podia ir. Eu falei, América Central não tem nada, nem adianta vir aqui gastar produção para vir aqui filmar. Aí eles encontraram comigo quando entraram no Brasil, no Peru. Aí já veio equipe de cinema, né? E aí já veio outras preocupações. Eu tinha que preocupar com a equipe de cinema, se o cara está com fome, se ele está, sabe? Aí veio outras preocupações. E aí começamos a gravar. E gravamos ali na Floresta Amazônica Peruana, até Belém. Depois gravamos de novo no Nordeste brasileiro. Depois fizemos Estrada Real. E depois a gente voltou para Oman, que é o Abdu que eu contei no começo. Filmamos o Abdu lá em Oman, a experiência do encontro, né, das pessoas, do mundo. Depois fomos para a Índia, depois fomos para o Nepal, filmar os monges budistas, e na Índia filmar a cultura hindu. E voltamos e pegamos esse turbilhão de material e ficamos 4 anos para montar o filme. Eu quero até falar, a Renata está escondidinha ali, ó. Ela foi uma grande parceira no filme. A Renata Naves, a gente... Ela pegou no final do processo já. É interessante isso do filme, porque se todo mundo fala, o filme é melhor que o livro é melhor que o filme. Nesse caso, assim, é bem específico, porque o livro, como tipo Danilo no meio do IEM, não tinha câmera lá, ele passando aperto, não ia ligar a câmera, né? E isso a literatura pode trazer. O filme, eu e a Natália, que é a montadora, a gente ficou muito, muito tempo. Ela até chegou a morar na nossa casa morou um mês. Com a gente. Você tem ideia? Para a gente poder conseguir roteirizar, porque, assim, a princípio, uma viagem... Quando a equipe está filmando, uma viagem de bicicleta é muito harmônica, né? Isso que eu falei, a pessoa pedala, aí chove, para, aí come. E a gente tinha que conseguir trazer toda essa emoção que está no livro, de todas essas vivências, para um filme que acabou se tornando um longa-metragem. Né, Renata? E aí a gente baseou muito o filme é mais uma experiência da viagem, não a cronologia, né? É mais uma experiência. Pela narrativa do filme, não pela cronologia da viagem em si. E o filme vai ser exibido, está todo mundo convidado, dia 21 agora de outubro, na Cinemateca. 21 de outubro. Eu não sei o horário, porque eles não me liberaram o horário ainda, mas é à noite, 7 horas, 8 horas, é para esse horário. Então, todo mundo convidado, é aberto ao público, vai ser na Cinemateca. Eu estou até em Brotas agora, a gente exibiu o filme lá, as pessoas ficam emocionadas, isso é muito legal, que eu fico emocionado também, porque passa a sensação que eu tinha na estrada quando encontrava as pessoas. O filme passou isso, ele cumpriu, acho que a missão dele de emocionar as pessoas. Se está emocionando as pessoas é porque acho que a Gisele, que dirigiu, e a Natália, que montou, elas mandaram bem para fazer essa montagem. Boa noite. Meu nome é Danilo também. Gostaria de saber como você fez o seu planejamento durante 8 meses, que, se não me engano, você falou. Como você fez para escolher esses 50 países? Como que foi esse processo? Eu planejei não ir na Noruega no inverno. Não vou fazer essa loucura. Tem gente que gosta, mas eu falei, não quero. Então, eu planejei de ir em regiões que não esteja muito frio. Quando eu estava na Noruega, eu cheguei lá, estava estava começando o outono, o tempo já estava estranho, bem assim, os gansos tudo indo para o sul. E eu falei, se os gansos estão indo para o sul, o que eu vou fazer aqui? Vou junto com eles para o sul. Então, assim, eu planejei de ir nos lugares quando tivesse a época boa para ir, entendeu? Aí você tem que ter mais preocupação nesses extremos, né? Tipo no Noruega, no Canadá, né? Agora, você está muito ali na linha do Equador, é sempre calor. Então, eu procurei nessas regiões na época que está legal, assim, o clima, para pedalar. Porque você pedalar com chuva é muito difícil, assim. Chuva todo dia é muito maçante, assim. Pedalar não é problema, o negócio é se dormir molhado, acordar molhado, vai tomar chuva, equipamento molhado. É isso que te mina, assim. Então, eu tentei evitar regiões, tipo Noruega, Canadá, que foi os polos que eu fui, né? Porque o resto eu fui mais ou menos na linha do Equador ali. A Ásia, sempre... fui na linha do Equador, no sul da Ásia também, o clima é sempre bom, assim, igual aqui. Então, assim, eu tentei não ir em regiões muito frias. Quentes, impossível evitar, né? Porque
Oriente Médio, 50 graus. Eu não conseguia pedalar, de tão quente que era. Aí eu pedalava só à noite. Aí fazia as adaptações, né? De pedalar à noite, atravessar deserto à noite. Bastante pedalei à noite, por causa do calor. Porque não tinha como fugir. Independente de qualquer época que você vai estar quente. Boa noite, Danilo. Boa noite. Eu sou o Bruno. Eu queria saber o percalço que você passou em relação à sua saúde. Que doença que você pegou, que problemas que você teve de saúde e como foi você ter esse contato com a medicina de diversos países. Se você teve esse problema, você como não era morador das cidades, como que chegava... Você estuda medicina, né? Sim, eu com ele. E É. como que foi você estar num outro país e ser atendido pelos médicos lá, se fosse pagar... Você queria que eu ficasse ferrado, né? Quantas doenças eu peguei? É porque em 3 anos eu acho que... Como eu fui atendido. Bom, eu não tive nada, cara. Você acredita? Nada, absolutamente. Nem dor de dente. Tive só aquela dor de barriga no Sudão lá, mas não tive nada. Não tive nenhum problema de saúde. Absolutamente nada. Eu estava tão nessa vibração assim para as coisas darem certo, do caminho do positivo, né, que não tive nada. Tem outros casos de viajantes que foram internados, que teve intoxicação alimentar na Índia, por exemplo, por causa das bactérias. Eu não tive isso. Mas eu ficava muito atento também. Por exemplo, primeira coisa, a água. A água é uma coisa assim, que você tem que ter muito cuidado em regiões de países pobres. Porque o povo toma água, não precisa ir longe, na Bolívia mesmo, toma água de balde, assim, na rodoviária, que foi lá. Então, assim, tem que ter cuidado. A água é uma coisa que eu tinha muito cuidado. Eu eu tinha uma pílula de cloro, botava na água. Quando eu pegava água de cisterna, essas coisas, eu botava a pílula de cloro, botava iodo. Eu tinha essa preocupação. E a alimentação, se a comida está quente, ela é esquenta, então já tem muito menos bactéria, então é muito mais difícil você se intoxicar com aquela comida. Apesar que na Índia não é tão difícil, não. A comida da Índia é muito apimentada. E eu ia nos lugares assim, que o local come, entendeu? Não ia num lugar turístico, porque eu viajei de forma turística lá, é outra forma de viajar, mas eu viajei assim, no perrengue, meio comia no local. Então eu tentava comer sempre o básico, assim, o fried rice, o arroz mexido, sempre noodles, que é macarrão. Então sempre tentava comer o simples, básico, para mim manter meu corpo legal e poder seguir. Então essas preocupações assim com a água e comer a coisa básica, não ficar aventurando demais na culinária, isso ajudou de eu não ter nenhum problema, intoxicação, de pegar bactéria. Eu fui fazer um exame agora, 3 anos depois que eu terminei, tá tudo ok, viu? Fui checar, não tem nenhuma bactéria, ameba, nada. Tudo ok. Conta do seu pai lá que caiu da bicicleta. Que ele caiu da Dos bicicleta. pontos. Teve meu pai, né? Ele caiu da bicicleta, no queixo aqui, tomou 5 pontos no queixo, custou 250 coroas cada... O total foram 50 coroas cada ponto, que custou... foi caro os pontos que ele tomou. E ele caiu, cortou o queixo e ele teve que dar ponto e tal. Aí ele sangrando lá assim, todo sangrando. Aí tinha uns dinamarqueses, eles olharam assim, nem foram socorrer. Só um ciclista que passou, tá tudo bem. E fomos no hospital, né? E ele deu ponto, foi só isso que aconteceu, assim. E ele foi firme. Nesse dia do ponto que ele dormiu no banheiro. Oi, Danilo. Me veio a pergunta se você acha que uma mulher faria essa viagem, se você encontrou outras mulheres ou outros ciclistas. Sim, é possível fazer, sim. É possível mulher fazer esse tipo de viagem. Eu encontrei uma japonesa, a Yuka, na Bósnia. Ela tinha saído do Nepal e estava já na Sérvia. E ela estava viajando sozinha. Ela passou por alguns países muçulmanos, ela viajando sozinha. Tem uns países muçulmanos que talvez as pessoas vão te falar, é perigoso. Aí você põe a bicicleta no ônibus, cruza essa região que é perigosa e pedala nos lugares tranquilos. É possível fazer, né? Só tem que ter cuidados com algumas regiões, realmente é perigoso a mulher. Você está sem véu, né? Ele se sente ofendido, você está assim. Mas é só você sair dessas regiões, ou então no sul da Ásia, pedalar na Austrália, tem vários lugares no mundo, Estados Unidos, tem muito, o próprio Brasil mesmo também, né? Super possível. Não encontrei várias, porque eu não encontrava muito viajante de bicicleta, assim. Eu encontrava muito casal, assim, viajando. Casado, né? Nós somos casados mesmo, então não tem problema.
Então, encontrei bastante casal, assim, viajando. Agora, mulher, poucas. E bicicleta também de homens viajando também, poucos também, assim. Mais casal. Assim. Em determinados pontos, porque não tinha, tipo, você encontrava muita gente no Nepal viajando, mas o cara estava viajando só no Nepal. Encontrei muita gente em Laos viajando de bicicleta, mas só em Laos, entendeu? Ou então só ali no sul da Ásia. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Ivan. E, bem, mais de 3 anos viajando, acho que já até deixa de ser uma viagem, já passa a ser um estilo de vida. Eu queria saber de você como é que foi o retorno, como é que foi a sua readaptação quando você voltou para Belo Horizonte. Lógico, depois que passou a saudade, que matou a saudade dos amigos, da família, depois de, não sei, vamos falar 2, 3 semanas, que você voltou para a vida que você tinha antes. É o mais difícil. O retorno é o mais difícil da viagem. Porque você está vivendo um macro, assim, você cruzou o mundo inteiro. Por exemplo, um amigo seu faz intercâmbio, vai para os Estados Unidos, o cara já volta meio estranho, assim, né? Ele volta assim, estranho, para fazer um intercâmbio. Imagina você viajar o mundo inteiro, conhecer culturas do mundo inteiro, gente do mundo inteiro. Então é muito difícil voltar. A volta é muito sofrida, assim. Foi difícil. Hoje eu falo assim, hoje eu estou legal, mas foi difícil. E aí o processo assim de voltar e foi bem complicado. Hoje eu já estou bem, assim. Acho que dá para escrever um livro só da volta. Se você ficar em depressão, assim, isso foi bem real, foi bem difícil esse processo de retorno. Em algum momento você cogitou esticar isso, tornar um estilo de vida mesmo ou não? Ou era 3 anos mesmo? Porque como tinha um projeto, o projeto é interessante, porque como tinha a data para acabar, acaba que você fica com o foco de querer acabar e você começa a se sentir cansado. Mas tem muita gente que vive como estilo de vida mesmo. O cara está 10 anos viajando no mundo de bicicleta. Não necessariamente, ele viaja, ele está na Tailândia, está pedalando na Tailândia, achou um lugar legal, ele pode dar curso de mergulho, fica lá 1 ano dando curso de mergulho, depois vai para... Entendeu? Tem gente que tem como estilo de vida mesmo. Não só a bicicleta, de carro, de barco, né? É um estilo de vida. Tem, sim, é possível. Se você quiser ter um estilo de vida assim, é super possível. De barco, tem muita gente que mora no barco, né? O cara nem sai, ele fica só no barco, ele fica ancorado lá na marina e fica lá. Eu conheci gente assim também, que fica no barco. Isso assim, é possível. Mas o meu caso era diferente, porque eu tinha um projeto, eu tinha um objetivo de terminar, queria fazer um livro, esse livro aqui que nós estamos aqui celebrando aqui o lançamento dele, o filme também. Então, assim, eu tinha esses objetivos, né? Então, isso me fez voltar. Difícil voltar, mas tive que voltar, né? Boa noite. Boa noite. Mais ou menos na mesma linha, em algum momento você pensou em desistir? Essa pergunta era sempre feita para mim. Eu acho que não, porque como aquilo era a minha vida, eu tinha me proposto a fazer aquilo, era assim, é igual existir de viver. Está na abertura do filme essa frase. A pergunta se a pessoa existir, não, existir é igual viver, isso é minha vida. É difícil, tá sofrido, mas é minha vida, é o que eu quero fazer. Então, eu nem pensava em desistir. Essa possibilidade nem passava na minha cabeça. Porque se eu começar a colocar isso na cabeça como uma possibilidade, ela começa a se tornar real. Então, isso nem entrava na minha cabeça, essa possibilidade, essa sensação de querer desistir, de não cumprir. Então, isso não era uma coisa que nem cogitava. Assim, dias atrás teve aquele casal sueco, né, que foi atropelado lá no Acre, parece. Pelo que você falou, você deve ter passado mais ou menos por lá também. Você passou teve algum acidente ou teve alguma dificuldade, ou quase acidente, ou a bicicleta quebrou, assim, conta-se os perrengues, assim, fora esses de doença que ele falou, mas os perrengues de estrada e de técnicos também da bike. Essa também. Questão eles foram atropelados é muita questão não sei, cara, do lugar errado, a hora errada. É igual você estar andando na rua e ser atropelado. É muito por aí, eu acho também. Porque a bicicleta, o cara vê a bicicleta de longe. Você pode atravessar a rua aqui agora e ser atropelado. Então, não tem como eu mensurar isso, né? O quanto perto eu fui também de ser atropelado, não sei. Provavelmente, talvez várias vezes eu fui muito perto de ser atropelado, de morrer, de ser sequestrado. Não sei, não posso falar isso. Mas aconteceu situações reais de não ser atropelado, mas ser fechado, assim, por um carro. O carro fechou. No meio do Paquistão, um lugar muito difícil, muito hostil, e vem um carro, pum, me fecha.
Então você fala, opa, já tem uma coisa errada. Alguma coisa não está legal. Aí desce 2 barbudão perguntando, cadê meu passaporte? Dá seu passaporte? Qual a sua religião? O que você está fazendo aqui? Né? Ali, se eu fosse americano e inglês, eu não estava aqui conversando com você. Você estava fazendo a vaquinha para resgatar o brasileiro, tá sequestrado lá no Paquistão. Porque realmente é uma situação muito perigosa de ser sequestrado. Então, eu não sei quão perto eu passei de morrer ou não sei de mensurar. Eu posso falar do meu lado. Eu acho que tudo correu bem, tanto que eu estou aqui conversando com vocês. Então, não tem como saber, né, cara? É muito a vida. Se você vai morrer, não tem jeito, não tem como escapar. Oi, meu nome é Vanessa. Eu não li o livro, mas eu acompanhei de perto, ainda não li, né? Eu acompanhei de perto meu namorado, que ele leu, e ele ficava me contando toda hora um pouquinho. Legal. Quando a gente estava viajando também. E eu queria insistir um pouquinho nessa volta, assim, você comentou com ele que é muito complicado voltar. Por que é complicado? Assim, não, eu sei que rende um livro, talvez, eu acho que vale a pena mesmo. Mas por que é tão complicado? Dá de cara com o que é complicado? Eu acho que... não sei, é difícil responder, assim, o que é complicado. Porque você está vivendo, assim, de uma forma... É igual um passarinho, que é um passarinho que nasceu, que está voando, livre. Aí você põe ele na gaiola, ele vai ficar triste, né? É mais ou menos por aí. Eu tinha muita liberdade... Vivia de uma forma muito, muito intensa todo dia. Eu aprendi uma coisa nova, vi uma coisa nova. E todo dia eu me nutria de coisas positivas. E, de repente, essa coisa que me nutria, que me fazia estar feliz, ela cessa. Né? E é igual você não jogar água na flor, ela morre. Foi mais ou menos por aí. Eu parei de me nutrir, meio que comecei a morrer por dentro, né? Não ficava feliz. E agora, essa água que eu estou precisando, eu estou conseguindo através do filme. O filme está me dando isso. Que é muito legal, que é esse contato, assim, tá me nutrindo. Eu estava agora, exibi o filme agora, ontem, em Brotas, assim, e o povo emocionado com o filme, com a história, isso começa a me nutrir de novo. Eu começo a ficar feliz. Então, eu acho que essa troca, a troca vai continuar de outras formas, através do livro, da literatura, você ler, se emocionar. Então, buscar essa coisa que me faz ficar feliz. Os meus filhos, a minha mulher, né? A gente tem a Diana, assim que eu cheguei, em novembro. E nas 2 semanas depois, ela já estava grávida. Aqueles papos que falam, na bicicleta fica... Não, é mentira. Que 2 semanas depois ela já estava grávida. E a Diana nasceu, assim, em agosto. Então, assim, 9 meses depois que eu cheguei, ela nasceu. Então, buscando nessas pequenas coisas, a minha filha, né? E cuidar dela. E agora o Davi, a gente tem 2 filhos, a Diana e o Davi. A Diana tem 3 hoje, o Davi 1. Então, essas pequenas coisas. Buscar essa felicidade nas pequenas coisas. Né? Tem uma coisa no livro também, porque... Aquilo que eu falei de encarar como personagem, né? Tem que ter um conflito que move essa pessoa a sair para essa viagem e também move para retornar, né? E tem eu lembro quando eu li isso no diário nos Estados Unidos, achei bem interessante, né? Essa história do filme, do livro. Ele falando o que eu tinha para conhecer, porque a travessia dos países da Ásia, do Oriente Médio, dos países ali, China, Camboja, foi muito intenso, né, Danilo? É a parte mais intensa da viagem. E aí, quando ele voltou para os Estados Unidos, aqui já descendo nas Américas, já era um pouco mais conhecido. Então, ele falando, o que eu já tinha conhecido, eu acho que eu já conheci o que eu me propus a conhecer. Agora, o que me move é passar isso para as pessoas. Porque, assim, o livro e o filme, eles vêm para proporcionar que nem todo mundo que vai dar a volta ao mundo de bike. Ainda bem, né, gente? de passar essa experiência, né, assim, que a literatura ela tem esse poder, né, e o cinema também. Então, é isso que passou a mover, né? Por aí. Tem mais uma pergunta aqui, né? Boa noite. Boa noite, sou o Rodrigo também. Vou esperar um pouquinho. Aí. Pronto. Eu gostaria de saber se teve uma sequência grande de dias que tudo fluiu bem, correu bem,
e qual foi, onde, a maior sequência de situações boas e sequência de dias que correu tudo bem, e ao contrário também, se teve alguma época, algum país, algum trecho, alguma coisa que, não só a questão de hostilidade, de países perigosos, mas teve uma sequência de dias, de situações que foram complicando uma atrás da outra, assim. Tem nessas regiões que eu falei, né? As regiões em conflitos, assim. Eu acho forte ali o Paquistão, que foi... Eu passei na região que, antes de ir para lá, eu fui na embaixada pegar o visto, em Dubai, né? Eu ia para o Irã, depois para o Paquistão. Eu já preparei para pegar o visto antes, porque Irã eu não ia na capital. Então, eu já peguei em Dubai para ir para lá. Aí eu falei que ia de bicicleta, os caras, opa, tá, vai de bicicleta. Então eu esperei, vai conversar com o embaixador, porque você vai de bicicleta, você tá louco? E aí fui lá, conversei, ele já me deu um mapa bem turístico, horrível, assim, eu até usei ele lá, que foi horrível também, que eu errei o caminho, quase fui parar no Afeganistão. E aí ele falou, essa região não vai, essa região aqui é perigosa, não vai. E eu já sabia. E eu fui, cara. Nossa... E foi muito difícil atravessar essa região, porque é muito hostil. As pessoas são muito hostis ao estrangeiro, qualquer estrangeiro, inglês. Então, assim, uma estrada deserta, a nada, 200, 300 quilômetros de nada, deserto, foi bem difícil pedalar ali, bem duro, assim, deu estar muito cansado, deitar debaixo de um arbusto, assim, dormir ali, acordar, de tão cansado. Mas esse era o desafio, você se propôs aquilo, então vai embora, cara, vai em frente, né? Agora, país harmônico, assim, tipo o Nepal também, eu gosto muito do Nepal. As pessoas vivem com muito pouco, mas muito felizes. Aí você entra dentro dessa energia de harmonia deles, pedalando ali, isso é muito legal também. E você vibra muito, fica muito feliz, assim, de você estar pedalando, de chorar de tão feliz que você está se sentindo, fazendo aquilo, entendeu? Então, não é uma sequência, é dias e dias, por exemplo. Um dia pode estar muito bom, e no outro dia ser horrível. Num dia pode acontecer milhões de coisas, assim, que você fala, nossa, hoje aconteceu tanta coisa que eu não consigo nem colocar no papel. No outro dia não acontecer nada, né? Nada, acontecer nada. Hoje foi um dia, assim, pedalei. Então, é muito assim, todo dia é uma catarse nova, ou não vai acontecer nada, ou vai acontecer muita coisa. Então, tem uma coisa interessante no livro, que assim, essa coisa de bicicleta quebrar paradigma. Todo mundo tem aquele sonho, eu vou para Bali, para a Indonésia, é um paraíso, né? Você chega de avião, desce lá e vai para a praia com o mar cristalino e vai pedalar na Indonésia. Né, assim, a estrada era sempre ruim, assim, não tinha acostamento, teve uma sequência bem ruim. E ele já estava cansado também, né? Pegar a Indonésia foi difícil, pedalar na Indonésia. Tem mais quantas perguntas? Dá para mais 4? Que bacana. Eu vou pedir a todo mundo para preencher o papelzinho aí, a gente parte para as últimas perguntas, depois nós vamos sortear o livro. E eu queria saber, alguém veio de bike? Eu vou sortear um só para bike. Nós vamos sortear um só para esses bikers que estão aqui e o outro para todo mundo. Falou? Tem chance, ó. Tem 4, 25%. Bacana. A gente separa os... Então vamos lá para as últimas perguntas. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Elcio. Eu sou fã do Danilo, acompanhei a viagem dele, está de parabéns, viu, Danilo? Online, agora a gente conhece pessoalmente. É verdade, inclusive na época você me escrevia, né? Eu ficava ansioso para ler, mas depois eu até comentei com a Gisele que aí eu entendi que ele estava guardando tudo aquilo para escrever no final. E eu achei muito bacana da viagem que você fez, dentre tanta coisa, aquela homenagem que você prestou ao Valdo. Na época que você fez, eu já havia lido o blog dele, até onde ele foi, né? Então, para mim, era uma coisa também importante aquilo que ele fez, né? Porque até hoje ele é reconhecido aí como um dos papas do cicloturismo brasileiro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquele momento em que você desceu ali a Baixa Califórnia e viu ali aquele... A foto essa capa aqui é perto de onde o Valdo morreu, na Baixa Califórnia, no México, que é o cartaz do filme também. Bom, e eu lembro que eu peguei informação com você sobre o cara que fez o tramite dele, né, que ele morreu.
O Valdo foi, vou explicar para vocês, o Valdo foi um padre a vida inteira, durante 30 anos, né? Se eu não me engano, ele foi padre, por aí. Ele foi padre e ele não estava feliz, ele largou a batina e estava muito infeliz. E ele descobriu a bicicleta como um instrumento de felicidade para ele. Ele se sentia muito feliz pedalando e ele tinha um sonho de dar a volta ao mundo. No início ele fez Ushuaia, fez um monte de viagem pela América do Sul. E ele era uma pessoa muito boa, e todo mundo gosta muito de falar da história dele. E aí ele iniciou a volta ao mundo dele, daquele jeito, sem dinheiro e tal, e foi pedalando nesse ritmo que eu fiz também, 100 km todo dia, e ele tinha 65 anos, não era? 65 anos. E ele morreu dormindo dentro da barraca no deserto do México, na Baixa Califórnia. Ele tinha eu fui lá, eu sei a região que ele estava. 100 km para o norte, nada. 100 km para o sul, nada. E essa casinha, acho que ele faleceu. E ele morreu dormindo, acho que ele morreu de uma forma maravilhosa, assim, o cara dormindo, fazendo dentro do sonho dele, que era viajar ao mundo. Ele montou a barraca lá, dormiu e não acordou mais. E eu ia passar lá, eu falei, eu quero ir lá no túmulo dele, achar o túmulo dele, quero prestar essa homenagem para ele, para a família dele, né, que eu estava terminando a viagem de volta ao mundo, ao contrário. Quando ele morreu, eu estava em Laos, meu pai que falou. E antes de eu viajar, eu liguei para ele, falei, vamos encontrar então, nós vamos cruzar então no meio do caminho. E aí fui lá, né, no cemitério, mas no México é uma bagunça, cara, o cemitério público é uma confusão. E aí essa pessoa que você me falou, liguei para ele, para a gente achar o túmulo do Valdo, tirar foto, mandar para a família dele e tal. Aí ele ligou o coveiro ligou pro cara. Tá, aí o coveiro não tinha dinheiro. Aí tá, então vamos botar a ficha no telefone, botei a ficha. Aí o coveiro começou a conversar com ele, conversando, e acabando a ficha, eu botando ficha. Ele falando, eu botando ficha. E falando, botando ficha. Aí ele falou, e aí, onde que tá? Aí ele falou que tá debaixo da árvore. Eu falei, pô, cara, você fala isso tudo, falar que tá debaixo da árvore, tinha 300 árvores no cemitério. Então, cara, eu não consegui achar. Aí perguntei na administração, aquele monte de papel, eu não achei. E valeu a intenção, assim, de poder, pelo menos eu tentei, né? Mas não consegui achar o túmulo dele. Mas você foi no lugar que ele faleceu mesmo? Fui no lugar que faleceu, e antes de eu chegar lá, eu tinha uns 100 quilômetros antes, no outro rancho, aí eu estava viajando, aí o cara, você está viajando de bicicleta, legal. Do Brasil, eu falei, eu tô aqui e vou lá onde que o Valdo faleceu. Eu estava lá no dia, o cara falou. Não era no lugar que ele faleceu, mas 100 quilômetros antes. Eu estava lá, tal, ele chegou, montou a barraca, tal, tomou uma água, comprou uma coca e foi dormir e não acordou mais. E quando eu cheguei no lugar que ele morreu, tinha uma senhora lá com o olho bem triste, assim. Aí eu falei, cara, não vou trazer isso para ela. O que ele me falou 100 quilômetros atrás já é suficiente. Ele dormiu, pronto, já nem perguntei, né? Oi, boa noite. Oi, boa noite, é Roberta. Bom, eu li o livro, né, Danilo, e eu queria saber de você, assim, uma coisa que me chamou bastante atenção, é a diversidade cultural, né, que você passa nas diversas culturas. Mas o que me interessa é entender o que você vê de universal em todas as culturas. O que tem de universal nos homens, assim, que você pôde observar? Legal a pergunta, Roberta. Eu acho que é essa busca do ser humano por a busca da felicidade, busca de estar em harmonia com a família. Acho que todos têm essa mesma busca, estar feliz com a sua família, de buscar as coisas da felicidade, de uma coisa superior ou uma busca. O ser humano tem que ter uma busca, né? E eu vi que todos nós somos iguais, independente eu chamo isso da fantasia que você está usando. Você está usando a roupa típica, a cultura típica. Acho que todos nós somos iguais. Temos as mesmas buscas, temos as mesmas dores, as mesmas alegrias, os mesmos sofrimentos, preocupações. E eu vi isso bem claro, somos todos iguais, assim, independente de onde você tenha nascido, que cultura que você preserva ou religião que você segue. Eu acho que nós fazemos parte de um planeta só. E acho que esse planeta só tem que ser celebrado, as diferenças têm que ser celebradas. Imagina que chato todo mundo fosse igual, pensasse igual. Acho que as diferenças têm que ser celebradas, não combatidas. Então, acho que
buscar essa unificação. Que legal que o mundo é diferente, que legal que você vai num país onde as pessoas sentam no chão, todos juntos, comem com a mão. Que interessante, que legal. E tem coisas para me ensinar, muita coisa para aprender com a diferença. Então, acho que é meio por aí, assim, de celebrar a diferença, independente do que você acredita ou que cultura você vem. Eu aprendi muito isso, a bicicleta me ensinou isso, a coisa do respeito, assim, sem um julgamento, sem um olhar julgador, né? De, olha, o cara tá comendo com a mão, que cara, sabe? De respeitar aquilo. Porque dentro disso que você está falando, eu estou lembrando aquele episódio no Canadá que a mãe pegou a filha e saiu correndo de medo de você, tipo, assaltante, mendigo, né? Que eu estava acampado. Aí ela falou, cara, we leave the tent. Né? Tipo, tem um preconceito, né? Porque realmente nos Estados Unidos tem alguns mendigos mesmo que dormem na rua. Mas eu estava acampado e tal. Mas esse é o olhar julgador. A gente tem esse olhar julgador, né? A gente tem que estar sempre se policiando para não cair nessa roda, né? Boa noite. Boa noite, Renata. Eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, da mesma maneira como ele colocou com relação à saúde, e como você tinha colocado com relação a essa coisa se a bicicleta quebrar e tudo mais, quando você saiu daqui, você tinha regiões com terrenos completamente diferentes, certo? E a bicicleta se comportava de maneira diferente. Então, quando você teve problema com a bicicleta, teve algum problema ou também não teve nenhum problema com a bicicleta? E quando teve, como é que você fez? Você já sabia onde você poderia encontrar, sei lá, trocar a roda? Eu não entendo muito de bicicleta, né? Outra coisa. Você fez a pergunta do filme. Agora outra coisa. O que o filme e o livro, da mesma maneira, a Gisele coloca que o teu relato não era tão detalhado e ela tinha que buscar através das fotos aprimorar esse relato no livro. Me dá a entender a sensação um pouco, da mesma maneira como a gente tem um pouco de ficção nesse trabalho, no filme, acaba tendo um pouco de ficção no livro, né? Porque você, apesar de você ter ele ali, depois, posteriormente, tentando colocar tudo no papel. Isso é uma coisa. Então, você tem a mesma história contada de formas diferentes, mas com o mesmo conteúdo. O livro e o filme, e o site, né, que nós temos os três, são contados a mesma história. O que essa experiência para vocês trouxe para a vida pessoal? Porque vocês levaram um tempo para programar tudo isso. Então, quando voltou, você também voltou, porque, de uma certa maneira, ele voltando também, para você também voltar e adaptar também. O que essa experiência trouxe para vocês na vida pessoal, profissional? O que vocês ainda vão desmembrar deste trabalho que vocês fizeram? Porque esse projeto ele tem muito desdobramento ainda. Vocês pensam em fazer o quê além desses projetos, além disso, com esse material rico que vocês têm na mão? Porque o material que vocês têm em mãos, tanto escrito quanto em vídeo, é muito rico. É extremamente rico por um momento em que a gente está passando agora. Essa adaptação toda, essa confusão toda da travessia em São Paulo, em alguns lugares, né? A reeducação do ciclista na parte urbana, porque uma maneira é você se comportar, né? Se locomover de uma maneira na estrada e diferente na cidade, entendeu? Então, eu queria um pouquinho disso, assim. O que vocês trouxeram para si depois dessa volta? Eu vou responder da bicicleta e a Gisele responde do material. É mais difícil. Não, vamos lá. A bicicleta, tipo, eu fiz a bicicleta customizada, Renata. Ela é a bicicleta que eu fiz para o meu braço, para a minha perna. Então, assim, ela é a bicicleta feita para mim. Então, não tive dor nas costas, nada, porque eu pensei em fazer uma bicicleta para mim. Então, fiz a bicicleta para viagem, para mim. E com equipamentos bons, equipamentos de bicicleta bons duram 20, 30 mil quilômetros sem dar problema. Eu andei 50 mil. Agora, tem a questão do pneu. O pneu gasta, a roda gasta, a pastilha gasta, né? Mas ela não, de repente, gasta. Ela gasta com o tempo. Isso tem uns quilômetros e quilômetros rodados. E como o projeto estava planejado, a minha família me encontrou, eles podiam levar um pneu, podiam levar uma pastilha de freio, porque, por exemplo, na Índia você não vai achar. Não vai achar no Paquistão, não vai achar. Em vários lugares do mundo você não vai achar. Só em países ricos você vai achar uma bicicletaria que você pode trocar, tal, fazer manutenção da bicicleta. Então eu já preparava, vou atravessar uma região muito deserta que não vai ter nada. Então eu já estava com pneu, que ia aguentar 5 mil quilômetros. Então eu tinha pensado nisso.
Então, essa logística eu tinha pensado. Porque se quebrar a bicicleta no meio do deserto, vai ter que pôr num ônibus e sair dali e ir para outro país. Isso não aconteceu porque eu pensei nisso, né? Nessas distâncias, grandes distâncias, estava com a bicicleta boa. Então, não entrei no deserto com a bicicleta ruim, sempre com a bicicleta já boa. E aconteceu do quadro quebrar, mas quebrou nos momentos que pôde quebrar. Isso foi muito legal. Isso. A primeira vez que quebrou na Grécia, eu estava pedalando a ilha de Creta, e o quadro quebrou, assim, num lugar assim, perto do passado, quebrou. E aí eu conheci vários grupos de ciclismo lá, e aí a pessoa me indicou um cara que solda, perfeitamente soldou. Então, assim, a coisa acontece no momento que tem que acontecer, e aconteceu no momento certo. Depois ali, só perrengue, deserto, Jordânia, Egito, Sudão, só Oman. Eu nunca ia conseguir soldar ali. Se quebrasse ali, eu tava assim, é perigoso de ter que voltar para o Brasil ou ir para outro lugar para soldar. E aconteceu outra vez também da bicicleta trincar, quando eu estava no sul da Ásia, e eu estava na Tailândia, já tinha uma trinca pequenininha, ela estava crescendo. E aí tinha um cara soldando um portão, assim, né? E quando eu fiz o quadro da bicicleta, o cara falou, quando você fosse precisar soldar, nunca vai no cara do portão, não vai. Eu falei, tá bom, beleza. Aí eu vi os caras da Tailândia soldando no portão, né? A gente tinha passado 2 anos, né? Então a gente tinha esquecido disso, essa frase. Aí os caras foram simpáticos lá, falaram lá, brincaram comigo, falaram, eles são legais, vou lá tentar soldar. Aí eles foram soldar. Aí começou a pegar fogo na bicicleta, e começou a fazer um buraco na bicicleta. Eu falei, não, easy, não. E o cara com a cara assim, não, tudo bem, tudo sob controle, jogando água, assim. Nossa, foi assim, inspirador. Mas aí um outro cara fez assim, tomou da mão dele, pegou um outro maçarico, um diferente lá, passou lá e conseguiu fazer uma gambiarra lá, que deu para eu pedalar, pedalei bastante. Depois fui para a China, pedalei muito na China, pedalei depois a Tailândia, voltei sul da Ásia, voltei lá. Em Singapura, o Chan, que tinha uma loja de bicicleta, porque Singapura é um país muito rico, e ele fixou ali essa parte ali e tal. Então, assim, como os equipamentos duram bastante, a manutenção é simples. Pneu furado é normal, É igual dormir, tomar banho, é normal. Então, foi isso. Agora a pergunta eu vou responder um pouco do material, né? Que a gente tem, que é um material muito rico, a mensagem é muito forte, né? E a gente tem um filme, a gente quer derivar do filme, a gente quer fazer programas de TV. A gente quer fazer umas 4 séries, né? Para TV. Então a gente está com o filme, a gente tem o cartão de visita, que é o filme, e do filme. Boa noite. Boa noite. Quero parabenizar pelo livro e pelo filme, pela essa viagem que você fez. Veio tantas perguntas na minha cabeça agora que eu gostaria de fazer, mas vou tentar resumir. Dessa viagem toda que você fez, desses países que você passou, depois desse projeto que você finalizou, teve alguém que hoje você mantém contato, que converse com você sobre essa viagem, de todos esses países do mundo, que criou um vínculo de amizade? Assim, tem. Hoje o Facebook te dá essa janela bem forte. Uns dias atrás, uma família que me recebeu no Paquistão, o cara me chamando no Facebook, aí, o que você está fazendo? Mas fica numa conversa muito, você está casado, tem filho, não é uma conversa muito profunda, mas é de como é que você está bem, né? Porque quando uma família te recebe, você vira membro da família. Eles ficam realmente preocupados com você, querem te ajudar, né? Acontece bastante de ficar preocupado. Mas acaba que o vínculo perde um pouco, né? Mas se eu for, por exemplo, voltar em algum desses países e for lá na família, eu tenho certeza que eles vão receber da mesma forma, em qualquer lugar do mundo, seja em qualquer país. Se eu for lá, igual aconteceu da gente voltar com a equipe lá, ele recebeu da mesma forma, assim, sabe? Isso é muito legal. Então, assim, a sementinha eu vou plantar e está lá. Então, em qualquer lugar do mundo assim que eu for, eu posso bater na porta lá que eles vão me receber. Gisele, Danilo, muito obrigada pela presença, pela participação aqui no Sempre um Papo. Espero que todo mundo vá ver o filme e que isso gere outros projetos. Que bom estar com vocês aqui contando essa história tão boa.
Obrigada. É um prazer, cara. Todo mundo convidado, dia 21. Renata também, você tem que ir, tá? 21 no